Nosso tema para o mês de outubro é de mãos dadas com nosso futuro. É olhar para a igreja como um todo, isso é uma bênção, e as crianças fazem parte desse contexto. Eu queria que você, se puder, abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de Jesus que João relatou, no capítulo 13, e eu queria compartilhar com você um pouquinho a respeito das lições da ceia. Se Deus nos der vida e condições, domingo que vem nós vamos tentar, de fato, mergulharmos dentro desse tema e vai ser uma bênção, tenho certeza. Mas hoje eu gostaria de deixar, uma vez que nós participamos desse memorial, é bastante oportuno nós enxergarmos as lições que estão dentro deste memorial. Eu não vou ler todo o texto, mas eu gostaria que você pudesse lê-lo. É de 1 a 30. Há inúmeras lições. Eu estou destacando apenas 4. 2 eu partilhei pela manhã e vou partilhar agora com você mais 2. Ok? E eu quero deixar aqui alguns versos. Diz lá o primeiro verso que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha e cingiu-se. Verso 5 diz: depois deitou água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Ao que Jesus respondeu: o que faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não lhe lavar, não tens parte comigo. Ao que lhe disse Pedro: Senhor, não somente então os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ao que respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais estás todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhe ter lavado os pés, tomou o manto, tornou-se a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Até aqui. Continue lendo depois na sua casa, aproveite aí, até o versículo 30. É bastante oportuno quando a gente olha o ambiente em que Jesus está localizado, naquele cenáculo, toda a preparação para aquele momento. Jesus tinha conhecimento prévio daquilo que estava por lhe acontecer. Ele não é um desavisado da vida, ele é uma pessoa que tem uma percepção muito clara daquilo que está acontecendo. Ele não é um sobrevivente existencial, ele tem consciência de todo o trajeto e da missão que lhe fora oferecida e ofertada pelo Pai. Ele tem isso em mente. E ali, então, ele tem uma atitude incrivelmente diferente. E João relata isso. Por sinal, dos 4 evangelhos, o único que relata esse acontecimento é João. É muito interessante. Jesus, num dado momento, ele tira a sua capa, seu manto,
e ele se cinge como uma toalha, pega uma bacia cheia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. E eu disse pela manhã a importância de nós entendermos e nos percebermos na identidade que Deus tem para a gente. Jesus sabia de onde viera e para onde estava voltando. Muitas vezes nós não temos essa compreensão. Qual é o propósito de vida que Deus quer da gente? A gente muitas vezes perde muito tempo da nossa existência tentando se localizar ou se encaixar naquilo que nós mesmos intencionamos ou idealizamos a nosso respeito. E aí nós corremos um grande risco das pessoas que estão ao nosso entorno tentar frustrar ou neutralizar aquilo que nós achamos que seria bom para a gente. E aí nós entramos num ambiente de frustrações, de traumas, de não realizações, de inadequações. E por isso que eu pela manhã disse, e gostaria de deixar essa referência para você, não vou focar no primeiro ponto, mas seria oportuno que todos nós pudéssemos em Cristo Jesus buscar a nossa identidade. Independente do que nos foi falado, do que nos foi construído, né? Ao longo da nossa caminhada, nesses 39 anos de ministério pastoral, eu vi muitas situações. Uma que me marcou assim, bastante era de uma jovem que ouviu a mãe durante toda a sua infância dizer que ela não ia valer nada na vida. E isso encarnacionou de tal forma dentro dela, no psiquismo dela, que ela não se sentia adequada em canto algum ou de forma nenhuma. Foram anos em acompanhamento para ela poder entender que Deus não pensava dela a respeito como a mãe dela pensava a respeito dela. Então é muito importante que nós nos encontremos numa identidade da percepção de Deus a respeito de nós. Não é? Isso faz com que a gente se localize. Jesus sabia de onde viera e sabia para onde estava indo. Isso é bastante oportuno. Falamos também da importância da prática do perdão. Note, naquele momento em que Jesus está fazendo o que está fazendo, Judas está presente. E Jesus sabia que ele era o traidor. Ele tinha essa consciência. Diz o texto, João relata isso, que naquele ambiente, Judas ofertou o coração dele para o adversário. E tomado por um sentimento de traição, Judas levou no seu projeto, na sua intencionalidade, levou a bom termo. Traiu Jesus. Recebeu as 30 moedas de prata e depois jogou-as no pátio do templo. E foi até um lugar chamado Alcedama, que no aramaico significa campo de sangue, e ele se precipitou dali, tentou o suicídio, intentou contra a própria vida, e enquanto tentante se precipitou, quebrou a árvore, o galho da árvore, quebrou a corda e se precipitou morro abaixo, rasgando-lhe todo o ventre, a ponto do texto, está lá em Atos capítulo 1, dizendo que as entranhas dele saem para o lado de fora. Judas não conseguiu entender que o arrependimento era a única solução para mudar a história dele. E Jesus está nessa cena lavando os pés de Judas, o algoz, aquele que iria traí-lo, aquele que já tinha intencionalizado um projeto de traição. E aí então eu mencionei a importância de nós, em Cristo Jesus, praticarmos o perdão na perspectiva de Deus, ou na perspectiva de Cristo. Não é fácil, não é fácil. E disse pela manhã, e gostaria de referendar esta palavra para o teu coração, você que está aqui conosco essa noite, de que geralmente as pessoas mais difíceis da gente exercitar o perdão autêntico, ou o perdão na amplitude do conceito de Cristo, são daqueles mais próximos da gente. Isso é um fato. Por quê? Porque nós não esperamos traição de pessoas próximas, não é? Não esperamos contrariedade de pessoas tão próximas da gente. Mas o mundo é assim, todos nós somos imperfeitos e todos nós necessitamos da graça de Deus. E por meio da graça de Deus é que nós estamos qualificados para exercitar o perdão. E aí eu quero trazer para você, neste momento, uma terceira lição deste evento,
desta ceia, deste momento em que marcou a história, a ponto de Jesus dizer: olha, eu não vou mais participar deste momento, a não ser no reino do meu Pai. E todo mês nós participamos deste evento. Eu não sei como você processa essa informação. Jesus disse: eu só vou participar agora deste momento lá no reino do meu Pai. Lucas relata isso, ele diz assim: desejei ardentemente participar convosco desta ceia. E é muito interessante que essa palavra ardentemente, traduzida para nós em português, ela significa algo tão forte que mexeu com as minhas disposições internas, meu estômago, a ponto de envergá-lo ou contraí-lo. Um desejo intenso. E Jesus diz: eu não vou mais participar disso. E todo mês nós participamos deste momento. A terceira lição é que a ceia me leva a abrir mão das minhas próprias compreensões para um ensino novo que Cristo quer me dar. Note, Jesus pega a toalha, coloca no seu dorso, pega uma bacia e começa a lavar os pés, não é isso? O que é interessante, eu não sei se Pedro foi o primeiro, eu não sei qual era a sequência ali, nós não vamos saber disso. Mas o que é muito interessante é que seja Pedro o primeiro ou a bacia já estava andando, quando chega em Pedro, Pedro tem uma reação absolutamente antagônica. Ele diz: de jeito nenhum, meu não. Não, comigo não vai ser desse jeito, não vai lavar meus pés. E é interessante que Jesus diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, ele migra para uma outra posição, percebem? Não apenas os pés, eu quero que o Senhor me lave todo. É todinho, quero sair daqui cheirosinho, quero sair perfumado, quero ser lavado completamente. E aí Jesus dá um ensinamento, ele diz assim: basta os pés, porque as outras áreas, elas estão lavadas pela palavra, pela vida, pelo aquilo que vocês têm vivenciado comigo. Pedro, então, ele tem uma aparente postura de piedade, isso me chama a atenção. E ao passar pela bacia, e aqui eu estou usando uma analogia, estou usando um simbolismo, quando ele passa pela bacia da graça e da misericórdia de Jesus, ele percebe a importância de se inclinar para o ensinamento de Cristo. E eu queria nos encorajar a isso. Deus tem coisas a nos ensinar enquanto estamos vivendo. Todos os dias é dia de aula, é dia de aprendizado com Jesus. Se eu estou conectado na palavra de Deus, se eu tenho esse contato com Deus eterno, diariamente pela palavra, diariamente eu estou sendo lavado, diariamente eu estou sendo instruído, diariamente eu estou sendo renovado pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Para Pedro, eu fico imaginando o rosto de Pedro depois que Jesus disse para ele: basta eu lavar teus pés. E se a gente estudar a vida de Pedro é muito interessante. Depois ele vai negar a Cristo, não é verdade? Ele vai negar ali na frente. Ele vai dizer: não, de jeito nenhum, eu resolvo. Pedro parece a gente mais novo, né? Quando a gente é mais novo, a gente acha que resolve tudo, não é assim? A gente não tem filho e acha que sabe criar filho, não é assim? É ou não é? A gente novo pensa desse jeito: não, deixa, mamãe errou tanto, não, eu vou fazer diferente. Faz mesmo, bem diferente, tudo errado, né? Mais do que os pais da gente. Pedro, ele se assemelha a esse comportamento ainda jovial, que acha que sabe, né? A semana passada, muito interessante, nós temos lá na Associação dos Policiais Militares, nós temos um menino jovem que cuida de todas as nossas redes sociais. E eu sou um cara totalmente alienado quanto a esse fato. Não tenho rede social, não me preocupo com isso. Acho bacana quem tem, mas eu não tenho. Uma que eu não tenho tempo nem de me coçar, que dirá de alimentar a rede social. E aí eu falei para o menino, achei uma coisa tão interessante a respeito de enquete.
E aí eu chamei ele na minha sala, ele veio todo feliz. Sim, senhor, o que o senhor deseja? Eu falo menino porque é jovem, tá? Tem os seus 20 e poucos anos, mas é menino. Para quem está emborcando aí quase 60, é menino. E eu falei para ele, fulano, vem cá. E ele veio. Eu falei, olha, eu vi um negócio interessante agora, estou vendo aí nos WhatsApps aí, o pessoal mandando um monte de enquete, eu quero fazer um negócio desse daí. Está aqui o seu celular. Eu falei, não. Você vai me ensinar a fazer isso. Eu não quero que você me traga pronto, eu quero aprender, eu ainda consigo aprender as coisas. E aí ele me ensinou, gente, eu estou amando essa ideia, mandando enquete até para grupo de família. Está muito legal isso. Mas o jovem tem essa habilidade, ele sabe, graças a Deus porque vocês sabem, mas olha, uma palavra de amor para vocês de um pastor quase velhinho, tá? Ensine os mais velhinhos, por favor, nós ainda temos habilidades de aprendizado. Pedro se assemelha a esses meninos jovens. Lava tudo. E aí Jesus diz assim, não vai lavar é nada. E ele fica todo sem jeito. E num dado momento ele diz, deixa que eu garanto, deixa comigo que eu resolvo. E Jesus diz assim, Pedro, presta atenção, Pedro, não é desse jeito. Você vai me negar? Não, de jeito nenhum. Aí vai lá no jardim e pica a espada na orelha do coitado do soldado. Aí Jesus tem que colar a orelha. Olha que situação, olha que trabalho dá para Jesus. Eu queria lhe encorajar a aprender as lições com Jesus. Seja suave. Por mais rápida que você e eu desejemos que a vida funcione, ela vai continuar sendo no tempo e da maneira de Deus. Então, se eu posso lhe encorajar, sossega a tua alma. Vai mais devagar. Vai dar certo. Você vai chegar do mesmo jeito, tá bom? Uma última lição que eu quero deixar para você, aqui, dentro da ceia do Senhor, está nos versos, entre os versos de 11 a 17, eu não vou lê-lo, mas eu gostaria de encorajar a você a ler. Jesus, ele me ensina que a ceia, ela representa uma nova condição de vida a ser praticada. Depois de ter lavado o pé de todo mundo, Jesus volta ao lugar onde ele estava. É interessante esse costume judaico, eles não têm cadeiras, eles sentam sobre a batata da perna, eles se aninham dentro dessa disposição, e Jesus pergunta para eles ali, vocês entenderam o que eu fiz? Olha que coisa interessante. Vocês conseguem perceber um Jesus amoroso e didático aqui? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam mestre e senhor, e de fato eu sou. Eu fiz para dar exemplo. Porque eu espero que a partir desta verdade, vocês reproduzam em modelo. Vocês multipliquem este ensinamento. Qual é o ensinamento? Sair com uma bacia lavando o pé de todo mundo? Não, claro que não. É uma vida de serviço. É uma vida disposta a servir. Uma vida que consegue perceber as necessidades ao seu entorno e dar respostas de imediato, ou se não de imediato, pelo menos programável àquela necessidade. Nós precisamos viver numa sociedade assim, onde nós olhemos as circunstâncias e situações e possamos ser tocados por Deus, uma vez que somos dele, uma vez que sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde estamos indo. Isso é uma verdade absoluta hoje dentro da gente. Eu sei que eu vim do mundo perdido, sem Deus, sem salvação. Estou indo para a casa do meu Pai. Lá para sempre estarei com Ele. Isso é uma verdade. E se eu estou nesse átomo de tempo entre a minha vida, perdido, pecador, pobre, miserável, né? Eu quase enxerguei ali a igreja, né? Lá de Laodiceia. É Laodiceia? Laodiceia, né? Do Apocalipse, que fala que ela era cega, nua, né? Ela estava miseravelmente afastada. Eu acho que é Laodiceia, se eu não estou enganado. Checa aí para mim, Sérgio Paulo, por gentileza. Apocalipse capítulo 3, né? Sardes, Esmirna. Vê se é Laodiceia, porque agora vamos. Falou, tem que mostrar a referência. É isso? A igreja estava cega, era uma igreja cega.
A cabeça ainda funciona, gente, tá vendo? É isso aí, está aqui dentro. É legal. Então, nós precisamos dar essa resposta àqueles que estão ao nosso entorno. Jesus diz: vocês aprenderam? Pegaram a lição? Pratiquem. Nós precisamos dar respostas às demandas que estão ao nosso entorno. Se sabeis estas coisas, diz o texto, bem-aventurados sois se as praticardes. Não dá para a gente passar uma vida toda nesse ato de tempo entre a nossa salvação e a nossa ida para o céu, a gente passar por essa vida sem conseguir perceber o nosso entorno e as demandas das pessoas que estão precisando de Cristo, de Jesus Cristo, de Deus e da salvação. Não dá para entrar no trem e daqui para São Paulo sem se sensibilizar com tantas questões que ali passam durante o dia. Não dá. Né? Eu disse de manhã e eu quero referendar novamente. É triste você ver pessoas que poderiam se levantar e dar lugar para pessoas mais idosas sentar e elas encostam no vidro e dormem. Ou pelo menos faz de conta. É horrível isso. Dá vontade assim, em amor, pegar pela orelhinha e falar assim, dá para você dar licença? Né? É difícil você ver pessoas que estão muitas vezes desesperadas, sem uma luz, e a gente ter a luz e não partilhar a luz. É muito difícil. É muito difícil ver pessoas se suicidando, tirando a própria vida, intentando contra a própria vida, porque estão sem perspectivas do amanhã. É muito chocante tudo isso. Eu oro para que nós, na nossa geração, possamos ter um exército de homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que possam dar respostas. Eu não sei de você, mas quando uma criança sorri, é como se de alguma forma a gente fosse atraído, né, por aquele sorriso. Eu não sei o nome daquela menininha que todo domingo de manhã está aqui. Helena. Eliana. Helena? Helena, ai que bom. Falei Helena, vocês falaram Helena para mim. Eu acho lindo demais. Muito especial. Aquilo me toca. Assim como a Natalina, assim como a Alvina. Nós precisamos ser sensíveis. O mundo tem nos levado a um distanciamento. Enquanto sociedade brasileira, o problema dos outros é dos outros. Eu quero conclamar aqui, nós como povo de Deus, a estar de mãos dadas com o futuro, mas também estar unidos um com os outros, cuidando um dos outros. Na família há muitos clamores, na sociedade há muitos clamores, não é? Onde trabalhamos há muitos clamores, e precisamos responder a isso. A ceia, então, é um lugar de grande ensinamento, de decisões, de denúncia, de salvação, de perdão, de transformação. Acima de tudo, é um lugar onde Jesus, com todas as implicações daquilo que ele estava por passar, ainda teve tempo de dizer: eu estou fazendo isso para deixar um modelo para vocês seguirem. Que Deus me ajude e ajude você, meu amado irmão, minha amada irmã, nos ajude como um todo a fazer a diferença enquanto estamos passando sobre essa terra. Estamos pisando neste solo. Ali na frente, não sabemos. Talvez não estaremos mais pisando nesse solo. Alguém vai nos levar abaixo desse solo. Mas enquanto isso não acontece, que a nossa vida seja graciosa, saborosa, que as pessoas digam: passou na minha história alguém que fez a diferença, porque ele tinha Jesus, ela tinha Jesus, e aquilo me tocou profundamente.